Shalom. Paz seja com todos no nome sagrado de Yahushua. A gente está dando início nesse momento a mais uma reunião de louvor e adoração no nome sagrado de Yahushua, nesse sétimo dia. Amém. Isso aqui é uma verdade, né? Desde o princípio da sua onisciência, ele conhece os que hão de se salvar. Até porque tem gente que se escandaliza quando é falado isso, né? Que desde a fundação do mundo eterno já sabe quem são os seus, antes mesmo de eles nascer, quem vai servir. E isso a gente vê, né? O apóstolo Shaul explicando bem essa parte, né, que o Eterno separou alguns vasos para honra, outros para desonra, né? E, por exemplo, no caso dele mesmo, do próprio Shaul, né, antes mesmo que ele viesse a se converter no Yahushua, já estava escrito que ele era um vaso escolhido para anunciar o nome dele perante os estrangeiros. Então o Eterno já tinha escolhido, já tinha preparado Shaul para anunciar o nome dele, e Shaul nem sabia disso ainda, nem tinha se convertido a Yahushua, mas o Eterno já tinha separado ele como um vaso de honra para ele. Assim como também o Eterno separou uns vasos para destruição, mas tudo tem sua utilidade dentro da casa, como ele falou, né? Que numa grande casa tem muitos vasos, um para honra, outro para desonra, mas um o Eterno separou para destruição, o outro ele separou para dar honra a esses vasos e eles conseguiram por meio disso a vida eterna. Tanto que o profeta Jeremias, nós chamamos de Jeremias, que o nome dele na verdade é Irmiaú, né? Lá no capítulo 1, diz que antes que ele nascesse, né, no ventre da mãe dele,
O Eterno já tinha escolhido ele e as nações ele deu como profeta. Então ele nem sabia falar direito ainda, mas o Eterno já tinha lá no ventre da mãe dele separado ele para essa finalidade. O Eterno já sabia qual é o fim daquela pessoa antes mesmo do começo. Assim ele fez também com Esaú e Jacó, né? Antes que um nascesse ou fizesse bem ou mal, ele disse que amou a Jacó, né? Chamado Jacó, e odiou, aborreceu Esaú. Então, antes que ele viesse a fazer realmente efetivar alguma coisa, o Eterno já sabia, como ele sabe na verdade, né? Então, quando uma pessoa vem a crer no nome de Yahushua para se salvar ou não, na verdade o Eterno já sabia disso. O que na verdade é manifesto apenas para nós, né? A gente, você não tem como saber isso. Mas o Eterno, na sua onisciência, já sabe disso. Tanto que por isso é que existem as profecias. Se fosse uma coisa que pudesse variar, alguém pudesse mudar de ideia, o Eterno não poderia profetizar alguma coisa. Porque alguém pode mudar de opinião ou mudar alguma coisa, então a profecia iria falhar. Como o Eterno já sabe qual o fim daquela pessoa, ele pode dizer com certeza o que vai acontecer. Né? Assim como, por exemplo, a profecia de Ciro, que o Eterno ia fazer, né? A profecia das 70 semanas, né? do profeta Daniel, muito tempo antes, os 70 anos que o povo ia ficar no cativeiro. Então é uma série de eventos que estão encadeados, né? Concatenados, que o Eterno já sabe que vai acontecer daquela forma, e por isso ele anuncia antes, para que quando aquela coisa realmente venha acontecer, né? Eles venham saber que eu sou, como ele mesmo disse, né? Que ele é o Todo-Poderoso, né? Porque entre os deuses dos povos ninguém nunca fez isso, dizer o fim da coisa antes do começo. O Eterno diz o fim das coisas, das nações e das pessoas também, né? Por exemplo, quando aquele rei, né? Quando o reino foi dividido, né? E ele começou a oferecer sacrifício onde o Eterno não disse que era para fazer, a levantar pessoas que não eram da tribo de Levi para exercer o sacerdócio, né? Então veio um profeta da parte do Eterno e disse que naquele altar ali, onde eles estavam oferecendo sacrifícios aos ídolos, ali naquele mesmo altar iam ser oferecidos os próprios sacerdotes. Os próprios sacerdotes iam ser imolados ainda. Disse o nome, um rei que vai se chamar, no caso Josias, está aqui o nome, né? Vai se levantar e vai fazer isso. E esse rei, muitos anos depois, verdadeiramente veio se levantar e fez conforme estava descrito na profecia, né? Então, o Mashiach, ele falou uma coisa que é muito importante. Ele disse que ninguém vem ao Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então até o próprio fato da pessoa ser revelado o nome de Yahushua foi porque ele mesmo quis. Ele ilustrou isso muito bem também naquela parábola da porta estreita e da porta larga, que os discípulos chegaram para ele e perguntaram: mestre, são muitas pessoas que vão se salvar, né? Porque quando a gente vê e olha o mundo cristão, aí são muitas pessoas, fora os islâmicos, os budistas, né? O pessoal do shintoísmo, várias outras religiões aí. Então você vê que realmente é uma multidão de pessoas, né? Seguindo vários ensinamentos religiosos diferentes, né? E essa já é uma preocupação dos discípulos, né? Naquela época. Aí chegaram e perguntaram para o mestre: são muitos que vão se salvar, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que é só a gente que está seguindo, muitas pessoas. Aí a resposta dele não foi uma resposta direta, ó, sim ou não, vai ser sim, vai ser não. Ele disse: ó, porfiar entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Ao passo que estreito é o caminho, apertado é a porta que conduz à vida eterna, e são poucos os que a encontram. Então tem uma diferença da porta larga para a porta estreita. Na porta larga, o Salvador disse que são muitos os que entram, né? Então, pelo caminho fácil, pelo caminho simples, tem muitas pessoas que vão entrar. E isso em resposta a se muitas pessoas vão se salvar ou não. E com relação à porta estreita, ele disse que são poucos os que encontram, não disse nem que entra, né? Então já tem essa diferença. Então entrar ainda vai ser menos do que um pouco. A pessoa parar para refletir. Então, na verdade, o Salvador disse que não temos pequeno rebanho, porque ao Eterno agradou dar-vos o reino, né? Então, na verdade, como alguém gostaria que fosse, não vai ser realmente uma grande multidão, segundo a resposta do próprio Yahushua para os seus discípulos, né? E quando ele disse que vão encontrar a porta, vão ser poucos, porque o que é essa porta, né?
Ele mesmo disse, em outra passagem, né, que eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Né? Então, se ele é a porta, então encontrar Yahushua vai ser poucas pessoas. Porque tem pessoa que vai conseguir, por algum, sei lá, pode ser parente de alguém, pode por algum meio, conhecer essa porta que é Yahushua. Agora, entrar por ela já é outra história também. Porque tem pessoa que vai vir a esse mundo, não vai conhecer e infelizmente vai descer a sepultura segundo que está escrito aqui, porque nem todos vão chegar a esse conhecimento. O apóstolo Shaul também disse que a fé não é de todos. Então, conhecer Yahushua já vai ser poucas pessoas. E agora, entender que ele era o Mashiach que havia de vir para salvar o seu próprio povo, né? Porque tem passagem da Bíblia que dá a entender que ele vai salvar a humanidade dele. Não, ele veio para salvar o seu povo, né? Ele disse que ele veio para as ovelhas perdidas, e quem é a ovelha dele vai ouvir sua voz e vai seguir. Então, ele não vai salvar quem é lobo, quem é coruja, quem é girafa, não, ele vai salvar simplesmente quem são as suas ovelhas, né? E mais de quem é a ovelha dele vai conseguir discernir a voz dele, não é a voz de homem, como o irmão falou aqui na hora da oração. Quando o Yahushua falar, a pessoa vai discernir que é ele que está falando por meio da Escritura, por meio de algum irmão, ou até por meio de uma revelação em sonho. A pessoa vai conseguir discernir e vai segui-lo, porque essa pessoa na verdade é ovelha. Agora, quem não for vai simplesmente passar batido, vai parecer alguma coisa, mais princípio de fé, como outros tantos que tem aí, né? Mas esse discernimento é só por meio do Ruach Kadosh que a pessoa pode compreender, porque o próprio Shaul foi perseguidor disso. Mas quando ele teve um encontro com Yahushua, foi o próprio Yahushua que quis se revelar a ele, como ele mesmo falou, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, é aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quando ele chegou o momento em que ele quis se revelar a Shaul, e Shaul diz lá que, né, caindo ele por terra, ouviu uma voz que falava em língua hebraica, né? Então já por aí já não tem como ser Jesus, né? Shaul, Shaul, por que me persegue? Duros é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aí ele perguntou: quem és tu, Senhor? Aí a voz dele respondeu: eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Embora aqui na tradução está escrito Jesus, né? Mas se a voz falou em língua hebraica, é impossível ter falado Jesus, porque no hebraico não tem a letra J. Então o que ele ouviu e creu foi isso que ele anunciou, né? E é interessante que ele falou também que foi como se escamas tivessem caído dos olhos dele, né? Porque ele tinha a Torá, tinha a Escritura, ele tinha conhecimento, mas ele não conseguia ver Yahushua nessas coisas. Quando o próprio Yahushua se revelou a ele, ele começou a ter essa visão espiritual. Aí ele conseguiu enxergar o Yahushua, porque o próprio Yahushua, ele falou o seguinte, que lá em João 5, examinai as Escrituras, porque cuidai de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E nessa época não existia o Novo Testamento ainda. O Novo Testamento estava acontecendo ali, né? Ele vivendo ali já fazia parte do que hoje a gente tem aqui como Novo Testamento, né? Hoje para a gente é até fácil, porque pelo Novo Testamento a gente pega os apóstolos explicando uma explicação do Yahushua e a pessoa entende tranquilamente. Mas naquela época era mais complicado, porque ele só tinha o Antigo e explicado. E Yahushua pelo Antigo era mais complicado, e para aqueles judeus fervorosos era mais complicado, mas o próprio Yahushua disse que era para ser assim. Disse: examinai essas escrituras lá, a Torá, os escritos e os profetas, porque elas falavam dele. Só que precisava a pessoa, essa escama cair do olho, para ela conseguir enxergar Yahushua nessas coisas, porque senão ela não vai conseguir enxergar. Ela vai ver as coisas simplesmente literais, vai ler isso aqui como um livro qualquer, como um jornal, e não vai conseguir enxergar o Yahushua, né? Até porque muitas profecias, para se entender, tem que ter essa visão espiritual, não tem jeito, né? Tem coisas que, pela lógica, né, pelo próprio contexto, a gente consegue entender tranquilamente, mas tem coisas que são só por meio do Espírito, né? O apóstolo Shaul, ele fala isso na 1 Coríntios 3, né, que o homem espiritual, ele consegue discernir as coisas do Espírito, né? Mas o homem carnal não, para ele parece loucura. Então, para a pessoa que é carnal, quando a pessoa explica espiritualmente as coisas da Torá, parece que é uma loucura para ele. Mas se a pessoa for espiritual, ele entende corretamente e discerne bem tudo, como está escrito lá em 1 Coríntios 3.
Então tem pessoa que realmente vai chegar ao ponto de conhecer a porta e vai entrar por ela para se salvar, porque quem prometeu isso foi o próprio Yeshua. E para ele mostrar que ele tinha autoridade para dar vida a quem ele quiser, ele fez isso por meio de sinais, né? Ele ressuscitou pessoas, e os sinais estão escritos isso, como está escrito lá em João 20:30, né? Que ele fez muitos sinais, além dos que estão escritos aqui, mas os que estão escritos aqui é para que a gente creia e tenha vida no seu nome, como está escrito lá em João 20:30. Então, esses sinais que ele fez foi para demonstrar que ele tem essa virtude, esse poder para dar a vida a quem ele quiser. Porque ele, inclusive, disse que é a ressurreição e a vida, né? E quando questionaram ele falou assim: o que é mais fácil dizer, levanta, toma o teu leito e anda, ou teus pecados estão perdoados? Porque quando ele falou que perdoou o pecado da pessoa, alguém se escandalizou com isso. Mas alguém poderia pensar que, eu também posso falar que alguém está perdoado o pecado, e aí? Que diferença tem entre você e mim? Aí ele teve que fazer um sinal para mostrar, como ele mesmo disse, né, que para mostrar que o Filho do Altíssimo tem poder para isso. Então toma, levanta, toma teu leito e anda. Então esses sinais que ele fez foram para demonstrar tudo isso daí, porque ele mesmo disse que se não visse sinais e prodígios, de maneira nenhuma crereis. Só que isso, de uma certa maneira, também coloca ele numa posição delicada, porque ele tendo mostrado esses sinais e prodígios e a pessoa não crendo nele, ela automaticamente está assinando a sua sentença de condenação, porque o próprio Yeshua disse que era bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então a pessoa ainda pode ter alguma dúvida com relação a alguma coisa, mas aquele que viu e mesmo assim não creu, né, essa pessoa está numa situação bem delicada perante o Eterno. E ele, quando ele disse que ele conhece, na verdade, quem são suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz, né, é porque ela consegue discernir o ensinamento dele dos ensinamentos dos outros. Porque quando ele ensinava, as pessoas percebiam que tinha algo de diferente no ensinamento dele. Diz que ele ensinava com autoridade, não era como os escribas, né? Primeiro porque ele não era hipócrita, o que ele ensinava ele vivia. Não precisava ele mesmo dizer que fazia isso, não. A vida dele demonstrava que ele vivia e ensinava, né? E ele mostrou muitas vezes, né, para os escribas, para os fariseus, que eles eram hipócritas porque eles falavam como fazer muitas coisas, mas ele mesmo vivia aquilo ali, né? Então, por isso também. E outra coisa, porque ele abria um entendimento das pessoas. Ele dizia coisas que as pessoas nunca iriam imaginar, né? E além disso também tinha os sinais. Então o ensinamento dele era realmente uma coisa diferente, né? Então isso chegou a incomodar a liderança, né? Mas também isso, como eu falei, tudo estava profetizado que era para acontecer dessa forma, né? Como o apóstolo Kefas, né, chamado de Pedro, entendeu bem isso, quando diz lá que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra se tornou angular. E o Eterno que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então foi o Eterno que fez que essa pedra perfeita, angular, aquela que por meio dela se inicia toda e qualquer construção, fosse rejeitada pelos edificadores. Os edificadores aqui eram os ensinadores do povo, aqueles que tinham aquela atribuição de passar o ensinamento para o povo. E aquelas pessoas lá no passado já não estavam mais ensinando conforme o Eterno tinha dito que eram. Já estavam, os sacerdotes estavam ensinando presente, se você me dá uma coisinha, eu já não falo conforme a palavra, como está hoje aí, né? Hoje o que importa, na verdade, é a pessoa dar o dízimo, participar das ofertas e não se pregar muito contra o pecado, não, porque isso daí afugenta muito o povo, né? Se eu faço parte de uma igreja e começa a me cobrar muita postura de alguma coisa, eu vou para uma outra que é a mesma denominação, só que é renovada, aí eu posso fazer tal coisa. E para o pastor é interessante, porque quanto mais gente, mais dízimo e é mais lucrativo, né? Só que, na verdade, né, o que as pessoas estão querendo, né, a maioria do povo, como o apóstolo Shaul disse, né, que nos últimos dias, né, está escrito isso lá em Timóteo, que eles iam montuar para si doutores que iam lhe falar segundo as suas próprias concupiscências. Então, ou seja, se eu sou uma pessoa que sou avarenta, eu quero
ter muitos bens materiais. Então, eu posso hoje escolher uma denominação que me incentiva nisso, porque hoje as pessoas estão juntando líderes para falar de acordo com o desejo delas. É o contrário do que o Eterno sempre fez, porque quando o Eterno levantava o profeta, ele não vinha para elogiar o povo, não, ele vinha para apontar o erro. Olha só, não era verdade, não era necessário o Eterno levantar o profeta, porque já tinha o sacerdócio que era para ensinar o povo. Mas como o povo estava se desviando muito para a idolatria, para coisas que o Eterno disse que não era para fazer, então haveria essa necessidade de o Eterno levantar o profeta para anunciar o pecado do povo, para o povo fazer o retorno à obediência à lei do Eterno, né? E quando isso não acontecia, aí o Eterno vinha e mandava o castigo, né? Como ele fez isso quando deportou o povo para a Babilônia, quando o povo caiu nas mãos dos inimigos, né? Hoje, como a gente está dentro de um concerto, de um pacto diferente, hoje o Eterno não faz assim, até porque a gente não está constituído como uma nação igual eles estavam, né? A gente hoje está aqui no Brasil, uma nação diferente, né? Então o Eterno não vai entregar essa nação ao Brasil, porque a nação não é toda de pessoas que crê no Eterno, né? Hoje a gente está aqui numa mitificação. Hoje essa nação, ela é formada por nós, por pessoas de outros países que estão unidos na mesma fé. Como o apóstolo Shimon Kefa disse, né? Que hoje nós somos a nação santa, sacerdócio real, povo eleito, né? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente hoje formamos uma nação dessa forma. Não é daquela maneira literal. Por isso que é preciso se entender como o Eterno fez as coisas no sentido material e transportar o sentido espiritual da coisa, porque aí sim a gente vai conseguir entender o que o Eterno na verdade requer de nós hoje, porque ele requer do seu povo alguma coisa hoje. Ele não chamou a gente simplesmente para crer nele e criou e acabou. Como hoje tem até um ensinamento aí de que uma vez salvo para sempre, né? Hoje você crê em Jesus aí, se batiza e tal, e só vem para a igreja e está tudo certo, né? Se você se desviar depois volta e tal, e não é bem isso, né? Porque, é como eu falei, hoje as pessoas estão querendo líderes que falem de acordo com o que agrade a eles, né? Mas na verdade, nós é que temos que agradar o Eterno por meio da nossa obediência. Eu não tenho que ser agradado por meio de um ensinamento. Então, se aquele me ensina uma coisa que me favorece, então eu vou para aquela denominação. Na verdade, eu tenho que seguir aquilo que é verdade, ainda que seja amargosa, né? Como ele mostrou lá em Ezequiel, também lá em Alnan, no livro de Apocalipse, né? Que a palavra, né, na boca era doce como mel, mas quando descia e vinha ao ventre, né, ela amargava, né? E isso acontece, porque falar a palavra realmente é uma coisa muito boa, falar, ouvir e tal, mas quando chega a hora da obediência mesmo, tem muitas vezes que é amargo, tem muitas vezes que a gente tem que fazer renúncia, muitas vezes a gente tem que ficar contra pessoas que a gente gosta, né? E essa parte aí é que na verdade é agradável ao Eterno. O que é agradável ao Eterno não é como amplamente divulgado aí, né? Que a pessoa sempre se dá bem, dá tudo certo na vida dela, e não é isso. O objetivo das boas novas que o Eterno veio anunciar não é esse. O que o Eterno quer é restaurar um povo, deixar um povo restaurado na obediência para Ele, para que esse povo venha a se salvar, né? Ainda que para isso tenha que passar por algum sofrimento, por alguma angústia, né? E na verdade, quando a gente vê, isso é até uma coisa boa, se a gente sofrer por amor à obra do Eterno, né? Isso significa que a gente, perante Ele, está numa boa condição, né? Segundo ele mesmo falou lá no livro de chamado Mateus, né, que quando começarem a falar mal da gente, tal, perseguir por causa do nome, a gente, na verdade, está em obediência. Mas por que acontece isso? Porque nós não somos desse mundo, então o mundo não nos conhece. Quando a gente começa a obedecer o Eterno, a gente parece um alienígena, um estrangeiro, alguém que é fora desse planeta aqui, né? Por exemplo, você se guardou e tal, para se casar, está com a esposa, isso para alguém é uma coisa que está fora do entendimento dele, isso é uma coisa que é fora do padrão hoje, né? Então, a gente vê, por exemplo, Ló, quando se faz testemunho dele, diz que ele no seu coração se constrangia por causa das coisas que ele viu e ouvia.
né, os habitantes de Sodoma e Gomorra, como hoje a gente vê aí, né, uma promiscuidade total, e ele se constrangia com essa coisa, né? Então o Eterno lá de cima, ele observou isso, não, tem uma pessoa ali, mesmo estando naquele meio ali, que ela é diferente. Então o que o Eterno fez? Ele enviou o seu mensageiro, que é o anjo, né? A palavra anjo em hebraico é malak, que é traduzida tanto para anjo quanto para mensageiro. Aí ele levou, o Eterno deu o seu mensageiro para retirar ele daquele meio ali. E essa mesma coisa acontece hoje. Hoje, quando o Eterno observa um coração de alguém, né, que ela não se conforma com as coisas desse mundo, né, com a maneira que o mundo vai vivendo hoje, então o Eterno o que ele faz? Ele envia seu mensageiro para retirar a pessoa daquele meio, ainda que ela esteja vivendo ali, esteja do lado, ou até dentro da mesma casa, ela foi retirada daquele meio ali, né? E Yahushua mostrou isso muito bem naquela parábola, né, que diz que estando dois deitados numa cama, um será levado, outro será vai ficar deitado, outro vai ser levado, dois no campo, né? Aí a gente joga isso lá para frente, quando o Eterno vem com a manifestação do seu juízo, mas isso já está acontecendo hoje. Às vezes tem dois dormindo numa cama, que é um casal, né? E um é tomado, outro é tirado, porque um veio, creio, para Yahushua, foi levado para ele, né? E o outro continua dormindo, continua naquela condição espiritual. E dois no campo, porque são dois companheiros de trabalho, duas pessoas que sempre estão junto, dois amigos, e um é levado e o outro é tirado, né? Então as coisas, se você compreender espiritual, para a pessoa que é literal, materialista, isso parece uma loucura, mas não é. Até o próprio Mashiach disse, toda palavra que eu vos tenho dito é o quê? É espírito e vida. Então se a pessoa não conseguir ver, não tirar essa escama para ver as coisas espirituais, vai acontecer como Shaul, vai combater contra ele, né? Ainda que não seja ele literalmente, né? Porque ele falou que, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Por que me persegue? Mas ele não perseguia a própria pessoa do Yahushua, porque Yahushua já tinha, naquela época, morto e ressuscitado, né? Mas ele perseguia as pessoas que criam no Yahushua. Mas a pessoa que está sem visão espiritual, ela faz isso, né? Ela faz isso, né? O que não pode, no caso é a gente, é lançar juízo de condenação sobre essas pessoas, porque o Eterno pode manter ela viva e ter uma misericórdia, e elas iam se arrepender e se converter lá na frente. Mas o que a gente pode fazer, e é lícito segundo a Escritura, é condenar as obras. A obra a gente pode condenar, não a pessoa, porque o próprio Shaul disse isso em Efésios, né? Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então a gente pode condenar, como Yahunan fez, você não pode tomar essa mulher porque ela pertence a outro. Você está condenando a obra, né? Você não está condenando a pessoa, né? Ainda que ele sofreu por causa disso, né? Mas o que é lícito para a gente é condenar a obra. Você nessa obra, ou você dessa forma, se continuar assim, dessa forma, o destino é abismo, é a perdição. Mas a pessoa, juízo de condenação ou de absolvição está reservado para o Eterno, porque só o Eterno conhece, na verdade, os que são dele, né? O que cabe a nós é anunciar a verdade, mostrar essas coisas, né? Mostrar que Jesus não é o Salvador, mostrar que por meio dessas religiões aí as pessoas não vão conseguir nada, ainda que preguem usando a Bíblia, mas se não compreender o que está escrito, na verdade, aquilo que parece que é vantagem para eles, na verdade é contra. Como por exemplo aqui, só citando um exemplo, né? O dízimo está aqui na Nova Aliança porque ele disse que dás os dízimos. Mas se a gente ler o contexto, o Eterno não está dando ordem para, Mashiach não está dando ordem para dar o dízimo naquela parte ali. Ele disse que era uma coisa que eles estavam fazendo, né? Mas você fazer essa coisa e desprezar uma que é mais importante, na verdade aquela para o Eterno não adianta nada. E o que era mais importante que aquilo que eles já estavam fazendo? É a justiça, a misericórdia e a fé, né? Já que você cumpre essa coisa, também cumpre a outra. Aí ele citou o dízimo, né? Mas aí a pessoa lê aquela coisa e explica mal explicado, né? Mal interpretado, e como eu falei, as pessoas querem líderes que falem segundo a sua própria consciência, então aquele entendimento agrada e a pessoa acaba recebendo. Mas se o Yahushua ele fizer a mente da pessoa ser aberta, né, a pessoa vai compreender, porque a gente sabe que no começo, quando ele fez Adão,
O Eterno soprou o Espírito, né, de vida, e ele veio a ser uma alma vivente, como está escrito. O Mashiach, ele fez a mesma coisa quando ele ressuscitou e encontrou aqueles apóstolos lá, né, os 11 que estavam escondidos por causa da perseguição, né, e Yoshua entrou lá no meio deles lá e diz que ele soprou assim: recebei o Espírito Santo. Aí, né, diz que abriu-se-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então, quando a pessoa recebe mesmo o Espírito do Eterno para poder compreender as Escrituras, automaticamente a mente dela se abre, as escamas dos olhos caem, a pessoa consegue compreender essas coisas como eu estou falando, consegue compreender o Mashiach em todos os profetas, como que ele, na verdade, desde o Gênesis está escrito a respeito do Mashiach, mas tudo de uma maneira simbólica. Mas quando a pessoa consegue enxergar isso, né, ela vê de uma maneira clara, né? Isso é claro como um rio que você vê até o fundo, né? Mas isso é uma coisa que, como a gente começou falando, né, ele que conhece na verdade quem é dele, e é ele que faz isso. Porque por mais que a gente tenha a impressão de que a gente convenceu alguém, ou que falou e alguém não, na verdade a gente não faz nada disso. Porque está escrito que quem convence o homem de alguma coisa é o próprio Akadosh, né? Diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se quando alguém falar alguma coisa para alguém e essa pessoa vir aqui, foi porque o Akadosh é que atua naquela pessoa. Porque a obra, na verdade, quem faz é o Eterno. Nós somos simplesmente um instrumento que o Eterno usou, né? Ou não, ele pode simplesmente não usar esse instrumento, pode fazer como Cornélio. Ali chegou e deu uma revelação para ele. Né? Vai lá e procura Shimon Pedro, que agora ele vai te explicar mais detalhadamente o que você tem que fazer, né? Ele explicou e tal, e ele veio a se batizar, né? Eu, para não ficar muito só na minha palavra, vou ler aqui uma parte com os irmãos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Porque tem muitas denominações, né, o pessoal que do judaísmo, do cristianismo, né, que simplesmente aceita a fé e tal, não, realmente eu creio, né, a pessoa levanta a mão e tudo, você crê, aceita ele? Como sim, aceito, mas isso implica em quê? Só simplesmente acreditar que ele é o Salvador? 4 de 1 Tessalonicenses, verso 1. O apóstolo Shaul ensinando aqui aos irmãos de Tessalônica. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Yoshua, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Yahweh. Assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Só uma interrupção aqui rápida aqui. Ele está dizendo aqui que ele roga e ensina aos irmãos para que eles saibam qual é a maneira que convém andar. Porque não é só crer na verdade em Yoshua, não. Então tem que andar, tem que prosseguir num caminho, né? E para que a gente dessa maneira agrade ao Eterno. Porque tem pessoas que acham que agradar ao Eterno, né? Não, eu não mato, eu não roubo, eu não atropelo ninguém, então o Eterno se agrada de mim. Não, existe uma maneira que você agrade ao Eterno e que você progrida na fé, como ele está dizendo aqui, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque alguém acha que progredir, por exemplo, né? Eu estou crendo na fé, agora eu acho que eu tenho que fazer a circuncisão, por exemplo. Então a pessoa acredita que com isso está progredindo, né? Estou na fé e agora vou ter que guardar festas. A pessoa acredita que com isso está progredindo. Só que na verdade ela não está se modificando nada e não está agradando ao Eterno. Porque o Eterno fala lá no Salmo 50, isso lá no passado, né? O Eterno agradar-se-ia de milhares de ribeiros de azeite ou de milhares, não, o Eterno não quer isso. Não é isso que o Eterno quer. O que o Eterno quer para a pessoa agradar ele aqui, segundo o apóstolo Shaul? Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo
Salvador Yahushua, né? Então Yahushua deu mandamentos também. Além dos 10 que permanecem até hoje, né? Porque os 10 têm uma questão com eles que é diferente dos demais, por isso eles estão de pé até hoje, mas além desses, o Salvador Yahushua também deu mandamentos que os apóstolos repassaram. É o que ele está dizendo aqui, ó. Vocês sabem que mandamentos vos temos dado, né? Nós apóstolos estamos passando para vocês pelo Salvador Yahushua. Então eles receberam os mandamentos do Salvador Yahushua e estão repassando para o povo. Além dos 10 que já era base para a fé deles. Porque esta vontade de Yahu, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Né? O próprio Shaul disse que a gente deve buscar a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá ao Eterno. Então, ele confirma isso que ele ensina para os outros, para esses irmãos aqui também, né? Que o que a gente tem que buscar é a nossa santificação, porque sem a qual a gente não vai conseguir chegar no nosso objetivo, que é a salvação. Que cada um de vós, aqui no verso 4, saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aí aqui, esse seu vaso aqui é o que, Araújo? O que é esse vaso aqui? Tu sabe o que é esse vaso aqui? Não, o vaso é o seu corpo. É, exatamente. É o seu corpo. É isso mesmo. Aqui, cada um sabe possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, o que eu faço por meio do meu corpo, porque como eu falei, quando a gente fala isso, né, quando a Escritura fala isso, né, ela se recomenda certa postura com o nosso corpo, né? Até o lugar onde a gente vai, onde a gente deixa de ir, isso fala mais a respeito de nós do que a nossa própria boca. O Eterno disse que, como você relatou no início, que o apóstolo Shaul, ele era um vaso escolhido, sim, para a sua honra. Então o que acontece? E aqui se tornou um escândalo para os irmãos lá, porque claro, ele andava perseguindo os irmãos e era um vaso escolhido. O Eterno foi sondado no coração dele. Então o que acontece? Então em nós é depositado o Espírito do Eterno para saber usar para as boas obras. Né? Então é isso que nós temos que ser um vaso para a honra dele. Sim. Então, se nós, após ter recebido o conhecimento, a iluminação do céu, e nós vier a praticar aquilo que é o contrário dos ensinamentos que o Eterno nos ensina, esse vaso passou a ser um vaso de desonra agora. Sim. Era para ser de honra, passou a ser de desonra. Essa figura aqui que ele coloca aqui muito bem de vaso, ela na verdade significa o seguinte: é porque um vaso, ele é um recipiente que, assim, ele por si só não está definido se é de honra ou se é de honra. Vai depender daquilo que você coloca dentro dele. Então, esse aqui é o entendimento que ele quer passar. Porque, por exemplo, quando ele, naquela parte que eu citei lá, que ele disse que numa casa tem vasos para honra e para desonra, né? Numa casa, por exemplo, você pode botar um vaso de planta lá no meio da sua sala, colocar água, colocar plantinha, vai ser um vaso de honra. Mas existe um vaso sanitário, por exemplo, lá no banheiro, que você deposita alguma coisa dentro dele. Né? Então, o que faz ele ser de honra ou ser de desonra é o que você coloca dentro dele. E aí, como é que eu sei o que está dentro do irmão ou está dentro de mim? Né? O próprio Salvador, Yahushua, ele responde que a boca fala do que o coração está cheio. Né? Então, quando a pessoa fala, ela fala a palavra torpe, ela xinga, ela faz piada, sabe, indecente, coisas que não convém, ninguém precisa falar nada. Ela está demonstrando que tipo de vaso que ela é. Porque ainda que o próprio Yahushua, né, chamou os fariseus de sepulcro caiado, né, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de rapina e iniquidade, né, está cheio de São Mateus. Então a pessoa pode estar bonita, de túnica por fora e tal, né, ou até com uma outra roupa, mas o que a gente pode saber dessa pessoa é quando ela fala. Né? Por isso que o próprio Yahushua disse que pelas nossas palavras nós vamos ser absolvidos e pelas nossas próprias palavras nós vamos ser condenados, porque isso demonstra, né, o que na verdade tem dentro da gente. Né? Quando a gente começa a ser uma pessoa muito irada, muito iracunda, uma pessoa amargurada, uma pessoa rancorosa, né? Uma pessoa que está sempre buscando falar mal de alguma coisa, né? Eu não preciso lançar juízo sobre essa pessoa, né? A própria boca dela
está demonstrando quem, na verdade, essa pessoa é, se é um vaso de honra ou se é um vaso de desonra, né? Por quê? Porque está saindo de dentro dela. Porque se a gente coloca, como eu dei o exemplo aqui de um vaso, se a gente coloca água dentro desse vaso, né, o irmão está com sede, eu vou tirar dentro desse vaso água e vou servir, né? Aí o próprio Mashiach disse o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, porque tem esse detalhe, não é só crer nele, não, é crer como diz as Escrituras. Esse como diz as Escrituras é uma coisa à parte. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, né, nele vai se transformar uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, se alguém crer no Mashiach, né, vai sair água desse vaso aqui, que vai fazer com que alguém tenha a vida eterna, porque colocou nele essa água, né, demonstrando assim, dessa forma, que é um vaso de honra. Porque o vaso de honra, você pode escrever assim, vaso de honra do lado de fora e colocar só coisa horrível dentro dele. Então, na verdade, né, o que santifica o corpo é o espírito, como ele mesmo disse. Então, quando o seu interior está limpo ou está puro, né, isso naturalmente vai refletir no seu exterior, né? Então, você tem que limpar primeiro o que está dentro, limpar o pensamento, tirar esse tipo de pensamento que não convém, porque até o pensamento a gente peca com o eterno. Até tem pensamento que não é lícito a gente ficar perdendo o nosso tempo pensando em coisas que não convém. Aí quando a gente faz essa limpeza, né, naturalmente o exterior vai fazer isso também. Por isso que ele fala que cada um saiba possuir o seu vaso. Então a gente vai saber o que fazer com o nosso corpo, onde eu vou levar esse templo do Akadosh, porque se eu entendo que isso daqui é um templo do Akadosh, eu não vou, por exemplo, fazer uma tatuagem, um exemplo de uma coisa literal. Porque é a mesma coisa que eu fazer uma pichação no templo do Eterno. Se tivesse um templo do Eterno naquela época, eu chego lá e picho, né, eu faço esse tipo de coisa, e hoje eu faço isso, eu digo isso para quem já tem o conhecimento. Quem não tem e fez isso na hora da ignorância, né, o Eterno diz que ele não leva em conta isso, né, isso aí é um outro caso, né. Mas a pessoa que depois de que é iluminada recebe esse tipo de entendimento, faz esse tipo de coisa, ela não está sabendo como possuir o seu corpo, né? No caso, pessoas que usam roupas provocantes e tal, estando em lugares que não convém, a pessoa não está sabendo possuir o seu vaso. Dessa maneira não está agradando o Eterno. Por exemplo aqui, né? Porque o que o apóstolo está dizendo aqui é o que a gente tem que fazer para poder agradar o Eterno, né? Em santificação e honra. Verso 5. Não na paixão da concupiscência, como gentios, né? Aqui é gentios mesmo, que não conhecem a Yahweh. Então o que acontece? O estrangeiro, a pessoa que é de fora, ela vive loucamente mesmo. Ela não tem temor de nada, não deve nada para ninguém e faz aquilo ali. E o que acontece? Muitas vezes a gente pode ser constrangido pelo meio, né? Hoje só eu sou diferente, só eu que sou assim nessa escola, ou só eu que sou assim na empresa. Mas por que acontece isso? Porque todas essas pessoas aí, elas fazem parte do mundo, né? E eu, como não faço parte disso, naturalmente eles não vão me conhecer. Por quê? Porque eu não conheço o Eterno, né? Se não conhece o Eterno a quem você segue, na verdade não vão conhecer os ensinamentos que você segue por causa dele. Só que, na verdade, o que tem que acontecer não é dessa forma. Muitas vezes a gente deixa o meio influenciar a gente. Nós temos que fazer o processo inverso. Nós é que temos que influenciar o meio onde a gente está. Porque o Salvador disse que a gente é a luz do mundo, né? E se a gente é a luz do mundo, uma lâmpada a gente não coloca debaixo da mesa para ficar oculto. Não, pelo contrário, a gente coloca lá no velador, no lugar mais alto, onde todo mundo possa ver. Então, na verdade, o que a gente tem que mudar é o paradigma. Não é que a gente vê como a gente está errado num lugar e que a gente está acuado, não. Na verdade, você é a luz daquele lugar ali. As pessoas é que têm que ver em você a iluminação do Eterno. Então, você que quando está tudo escuro aqui, a gente não consegue ver nada. Quando a gente acende a luz, a gente consegue identificar cada coisa no seu lugar por causa daquela luz que está ali. Então aquela luz ali faz com que a gente enxergue as coisas. E se os irmãos forem luz no lugar onde estão, na verdade, justamente esse é o propósito. As pessoas que estão nos cercando, estão ao nosso redor, vão ver que, na verdade, você, né, por obedecer o Eterno, que está iluminando ali. Não é você, na verdade, ser abafado pelas trevas. Não, a luz que está em nós, ela tem que aumentar e progredir cada vez mais. Né? E muitas vezes é uma obra que, às vezes,
as pessoas que não conhecem o Eterno podem ignorar, né? E muitas vezes é por isso, justamente surge nisso, as oportunidades para a gente anunciar o reino do céu. Porque o que acontece, por exemplo, a respeito do sétimo dia? Todo mundo aqui trabalha no sábado, só você que não? Eu falei assim, pois é, mas o povo do Eterno, ele tem um mandamento diferenciado no tocante a isso daí, né? O povo do Eterno, ele tem um mandamento que não deve ser esse dia, um dia para a gente procurar ter benefícios materiais. Esse é um dia que é só para ter benefícios espirituais, né? Ele separou 6 dias para a gente buscar nosso alimento, e o 7º dia ele disse que é santo, e ele foi o primeiro a guardar o próprio 7º dia, né? Está escrito lá em Gênesis, cessou, ele santificou e ele abençoou esse dia, né? Então, permanecendo nessa linha, eu sigo ao meu Pai, que me ensinou dessa forma, que é o Eterno, santificando esse dia. Então, na verdade, nesse momento você está sendo luz, não é o contrário, não é a treva que vai abafar você. Você que é a luz é que tem que iluminar aquela pessoa que não conhece o Eterno. A pessoa não conhece o Eterno, vai pensar, mas cadê? É dia do Senhor, não é domingo? Não, né? Porque ele ressuscitou. Não, nada disso. Aí a gente entra no assunto depois, se for o caso. Verso 6. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Yahweh é vingador de todas estas coisas, como também nós dissemos e testificamos. Porque acontece isso, né? Às vezes tem irmão que trabalha, um é chefe do outro, ou é senhor do outro, né? E a pessoa não deve utilizar dessa condição, né, ou dessa autoridade, né, por fato de meu irmão na fé, então não vou pagar não, porque meu irmão na fé, depois não é para fazer isso, né? Em negócio nenhum para fazer isso. Por quê? Justamente por ele ser do Eterno, o Eterno é vingador dessas coisas, porque aquele irmão pode botar o joelho dele no pó e fazer uma reclamação ao Eterno dessas coisas, né? Está escrito lá, por exemplo, né, que se o homem não der honra à mulher, né, no vaso mais fraco, segundo o apóstolo diz, a nossa oração, no caso dos homens, fica impedida. Por quê? Porque ela vai reclamar ao Eterno que por isso, e está certo, é justo, né? E o Eterno vai pedir isso. Então o Eterno é que é vingador dessas coisas, né? Então, se eu prometi uma coisa, tem que ser daquela forma, né? Sim, sim, não. Como o próprio Yahushua falou, né? Trabalhar tal dia, ou tal forma, ou de tal maneira, chega lá, não, meu irmão, tu não vou fazer assim, não vou fazer direito. Até nessas coisas que a pessoa pensa que não tem nada a ver, não. Gosto da minha vida espiritual, mas meu trabalho é outra coisa que não tem nada a ver. Não existe isso de vida espiritual, vida material, vida conjugal. Nossa vida, na verdade, é um todo, né? Tem gente que fala esse negócio de separar de vida aí, porque, como eu falei, as pessoas querem que os ensinamentos não atinjam determinada área da vida dela, porque ela quer continuar vivendo daquela forma. Só que a transformação que a gente tem por meio das boas novas de Yahushua, ela alcança tudo. Ela interfere em toda a nossa forma de viver, né? Como esse próprio apóstolo Shimon Kefa diz lá no livro dele, sede santos em toda a vossa forma de viver. Então, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que buscar isso, né? Seja na nossa vida conjugal, seja na maneira que a gente administra nossas finanças, seja na nossa escola, seja na condução, seja inclusive aqui na casa de oração, né? Então, em toda a nossa forma de viver, as boas novas de Yahushua vão fazer uma transformação que vai interferir em todas essas partes aí. Porque não nos chamou Yahu para a imundícia, mas para a santificação, né? Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Yahu, que nos deu também o seu Ruach Kadosh. Como eu falei, se o Eterno deu o Ruach Kadosh para nós, a gente vai compreender tranquilamente essas coisas, né? Porque é por meio do Ruach Kadosh que abre o nosso entendimento para essas coisas. Mas a pessoa que não tem, né, o que vai acontecer? Ela vai combater contra esse tipo de coisa, até contra os ensinamentos do próprio Eterno. Porque, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui do sétimo dia, isso não é um homem, não é uma ideia que alguém criou para se separar esse dia para adoração eterna. Não, isso é uma coisa do Eterno. Mas o mundo, como não conhece, ele naturalmente vai querer
combater essas coisas. Né? Mas se o próprio Akadosh iluminar a mente dessa pessoa, vai fazer com que ela abra o entendimento, entenda isso. Entenda quais são os mistérios relacionados a isso, qual é o propósito do Eterno com relação a isso, né? Por que isso daí não é uma coisa que está ligada só àquela terra lá, é uma coisa que vai até a eternidade, né? Mas para isso a pessoa tem que, na verdade, buscar ao Eterno de todo o coração e ele vai fazer essa obra, né? Quando, porém, a caridade fraternal, né, ou as ajudas, não necessitais de que vos escreva. Visto que vós mesmos estáis instruídos por Yahu, que vos ameis uns aos outros. Né? Então, quando um irmão ajuda o outro, é uma demonstração do amor do Eterno nele. Né? Porque até uma parte que o apóstolo, na epístola de Onã, ele diz, se você fala assim, que uma pessoa vem até você necessitada, te pede ajuda, e você vai lá, vai em paz, o Eterno te abençoe. Onde estará o amor do Eterno aí? Você podendo ajudar uma pessoa, justamente por isso ela veio te pedir ajuda, e aí você não ajudou e fala, não, o Eterno te abençoe, vai em paz. Como é que está o amor dele? Então, essas coisas não precisa nem entrar muito em detalhe, porque o próprio fato de você ajudar uma pessoa que está precisando, demonstra com isso que você é um vaso de honra e que o amor do Eterno está em você. Porque Yahu é amor. Se o Yahu está dentro de você, naturalmente suas obras vão demonstrar esse amor que está, né? Porque hoje em dia é muito falado, mas na prática mesmo não se vê isso. Né? Não, você dá o dinheiro lá para a denominação, mas se você precisar de alguma coisa, não precisa, porque se você precisar agora é o diabo, agora você está em desobediência e tal, não sei o que, né? E não se vê dessa maneira o amor do Eterno. Mas vamos lá, verso 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, né? Existiu naquela época lá uma grande fome, uma grande necessidade para os irmãos da Macedônia, e ele fala isso também lá em Coríntios, né? Que ele fez uma coleta lá com todos os irmãos para ajudar esses irmãos lá da Macedônia e da Judéia também, né? Que teve alguns irmãos lá que estavam passando um sufoco lá muito, muito grande, né? Então, pior que o governo aí que a gente está vivendo essa crise aí. Eles passaram por uma fome muito severa, e o que o apóstolo ele fez? Ele fez uma coleta com toda a congregação dos irmãos, né, que puderam, claro, ajudar, e levaram isso daí para os irmãos que estavam necessitados, né? E ele demonstra isso aqui, que os irmãos fizeram parte disso daqui. Verso 11. E procurei viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, né? Então, não fica querendo se envolver, até outro dia até a Ana falou, querendo se envolver em questão de polícia, né? O povo do Eterno é um povo que vive quieto e cuida das suas próprias coisas, porque esse mundo aí, na verdade, ele não tem mais jeito, ele já está afadado à destruição, né? Somente o governo do Mashiach que vai ser um governo justo, um governo perfeito, um governo sem altos e baixos, né? Então, o que a gente cabe a nós, para agradar ao Eterno, não é querer modificar esse mundo, porque isso é uma coisa que não vai acontecer, né? E trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, né? Porque hoje em dia ninguém está querendo mais trabalhar, né? Está querendo viver, na verdade, às custas dos outros, né? Como principalmente a liderança, para que andeis honestamente com os que estão de fora e não necessiteis de alguma coisa. Então, até a pessoa que está de fora, ela não vai poder lançar juízo, porque a gente está fazendo conforme a Escritura, a gente não está sendo pesado aos irmãos, né? E isso é uma forma de viver honesta, né? Ele fala isso também, não aqui em Tessalonicenses, mas que a gente, aquele que não quiser trabalhar também não coma, né? Porque hoje em dia se virou uma fonte de comércio, né? Como o apóstolo quer falar, o Pedro fala isso também na carta dele, né? Que por avareza iam fazer do povo negócio, né? Palavras fingidas e tal. Então hoje, na verdade, a fé das pessoas está se transformando numa fonte de lucro para outras pessoas, né? Tem pessoa que está se enriquecendo em cima da fé alheia, né? E isso não é um procedimento que é agradável para o Eterno. Não, a gente tem que andar honestamente, tanto para quem faz parte do nosso povo, até quem está fora. Quem está fora, se lançar algum julgamento nessa parte, vai ser um julgamento injusto.
Agora, quem está de fora vive realmente dessa forma, né? Vive se aproveitando da fé alheia, né? Então, irmãos, a gente tem que, na verdade, descobrir ou procurar saber o que o Eterno quer da gente para que a gente possa progredir na fé e agradar ao Eterno cada vez mais, porque Ele não quer simplesmente um povo com religiosidade, né? Um povo simplesmente religioso. Não, na verdade não é isso. O Eterno quer, na verdade, a santificação, a obediência, que a gente precisa entender como é que isso se dá, né? Não é uma coisa pesada, porque o próprio Mestre disse que o fardo dele é suave, o jugo dele é leve, mas a gente precisa entender, na verdade, o que é que ele exige de cada um de nós, né?